Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Olá, vamos juntos mergulhar na nossa lição 7, que fala sobre um dos temas mais centrais da nossa fé, a obra do Filho. A minha ideia aqui é a gente desvendar essa verdade juntos, de um jeito bem claro e prático para a sua sala de aula. A paz do Senhor, queridos professores e professoras, que alegria ter vocês aqui comigo para a gente preparar mais uma aula juntos. Olha, ensinar a palavra de Deus é um ministério sério, né? E a nossa maior ferramenta não é a didática, não é a oratória, mas é a nossa total dependência do Espírito Santo. É Ele, somente Ele, quem dá vida à nossa lição. Então, antes da gente pegar qualquer plano de aula, qualquer esboço, o primeiro passo da nossa preparação tem que ser espiritual. Sabe, uma aula que realmente impacta, ela começa de joelhos, pedindo para o Espírito Santo iluminar o nosso entendimento e, claro, preparar o coração dos nossos alunos para receber a semente da palavra. Porque sem ele, a gente pode ter a melhor teologia, mas ela se torna só letra morta. E para organizar as nossas ideias, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, tá bom? A gente vai passar por cada um desses pontos para que todo mundo saia daqui se sentindo seguro e bem preparado para ensinar essa lição que é tão importante sobre a obra de Cristo. Ok, vamos lá. A obra do Filho é um tema, assim, gigantesco, mas a gente pode organizar isso de uma forma muito simples e poderosa. Pensa na sua aula como se ela tivesse um esqueleto, sabe? Uma estrutura central que vai sustentar todo o resto que a gente vai construir. E aqui está o esqueleto da nossa aula: humilhação, redenção e exaltação. Gente, memorizem essa sequência. Se os alunos saírem da aula entendendo essa jornada de Cristo, o nosso principal objetivo foi alcançado. Toda a teologia riquíssima da lição se encaixa perfeitamente nessas 3 palavras. Agora sim, com o esqueleto montado, vamos construir a nossa aula em cima dele. A gente vai analisar cada um desses 3 pilares, desvendando os conceitos e, claro, os versículos-chave que dão todo o sustento para cada um deles. O nosso primeiro pilar é a humilhação. E aqui, pessoal, é fundamental que os alunos entendam uma coisa. Isso não foi algo imposto a Cristo. Foi um ato voluntário, uma escolha de amor. Ele, sendo Deus, escolheu se humilhar por nós. E esse versículo de Filipenses, nossa, ele é o clímax desse pilar. A obediência de Cristo não foi só durante a vida, ela foi até as últimas consequências, até a morte mais vergonhosa daquela época, a morte de cruz. Isso mostra a profundidade da submissão dele. A teologia tem um nome para esse ato: kenosis. E aqui tem um ponto crucial, professores, muita atenção. Cristo não deixou de ser Deus. O que ele fez foi abrir mão, voluntariamente, do uso dos seus privilégios divinos para viver como um de nós, como um servo. Ele se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. Esclarecer isso bem direitinho evita muita confusão na cabeça dos alunos. Olha, e esse contraste que está aí na tela é uma ferramenta de ensino fantástica. O primeiro Adão, que era homem, quis ser como Deus, e o resultado foi a queda. Já o segundo Adão, que é Cristo, sendo Deus, se fez homem, e o resultado foi a redenção. A obediência de um desfez completamente a tragédia da desobediência do outro. É lindo demais. Perfeito! Vamos agora para o nosso segundo pilar e ver como essa história se desenrola. A humilhação de Cristo não foi um fim em si mesma, não. Ela tinha um propósito glorioso: a nossa redenção. Ele se humilhou para nos salvar. Esse versículo de Hebreus é poderosíssimo. Prestem atenção na expressão "uma vez". É diferente dos sacrifícios lá do Antigo Testamento que precisavam ser repetidos ano após ano. O sacrifício de Cristo foi único, foi final e foi definitivo para, como diz o texto, aniquilar o pecado. Então, o ponto crucial desse pilar é este: o sacrifício de Cristo é perfeito. Por quê? Porque ele é único, não precisa de repeteco. Ele é suficiente porque resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. E ele é vicário, uma palavra que significa simplesmente que ele morreu em nosso lugar. Ele tomou a nossa culpa, a nossa penalidade sobre si. Esses 3 pontos resumem a essência da redenção. E assim a gente chega ao terceiro e triunfante pilar: a exaltação. A história não termina na cruz, nem no sepulcro, graças a Deus. Por causa da sua perfeita obediência e do seu sacrifício perfeito, o Pai o exaltou de uma forma suprema, soberana. E aqui está o nosso texto áureo, a expressão pelo que conecta tudo.
É como se o texto dissesse: olha, por causa de tudo isso que ele fez, por causa da sua humilhação, da sua obediência até a morte, por isso o Pai o exaltou soberanamente. A exaltação é a resposta divina à obra perfeita do Filho. Bom, a gente viu a teologia, a estrutura. A grande pergunta agora é: como é que a gente pega toda essa riqueza e transforma numa aula viva que fale de verdade ao coração dos nossos alunos? Como a gente sai da teoria e vai para a prática? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos para algumas dicas bem práticas, bem mão na massa, para levar todo esse conteúdo para a dinâmica da sala de aula de um jeito que seja relevante e transformador para a vida de todo mundo. Aqui está um guia rápido para sua ministração. Primeiro, o essencial. Não perca de vista os 3 pilares. Eles são a espinha dorsal da aula, o foco central. Segundo, para enriquecer, use aquela comparação dos 2 Adões. Funciona super bem. E a dinâmica de grupos que a revista sugere também é ótima. E terceiro, um ponto de atenção. Evitem qualquer desvio para aquela ideia de que a gente pode ser salvo por nossos méritos. Não. O foco é total, absoluto, na obra consumada de Cristo. Para a classe de adultos, a gente sabe que participação é a chave. Começar com aquela dinâmica dos grupos já quebra o gelo. Durante a aula, faça perguntas que conectem o tema com a vida deles. Tipo, pessoal, de que forma a obediência de Cristo nos inspira a obedecer a Deus hoje, nos nossos desafios? Em cada pilar, sempre puxe para a aplicação pessoal. Isso faz toda a diferença. E por falar em aplicação, vamos para o encerramento da nossa preparação. O objetivo final de toda e qualquer lição bíblica é que a verdade de Deus transforme vidas. É aqui que a teologia toca o nosso dia a dia, a nossa segunda-feira. A verdade prática da lição resume tudo de forma brilhante. A jornada de Cristo, da manjedoura à cruz e finalmente ao trono, nos leva a uma única conclusão, que não tem como escapar. Somente Ele é digno de toda a nossa adoração e de toda a nossa obediência. E para deixar essa verdade ecoando no coração dos alunos, usem esta pergunta para a reflexão final. Nem precisa de resposta imediata, em voz alta. É uma pergunta para levar para casa, para meditar durante a semana. Como essa jornada incrível de Cristo impacta a minha vida hoje? Queridos professores, por favor, nunca se esqueçam da importância do ministério que Deus confiou a vocês. Ensinar a sua palavra é um privilégio imenso e um trabalho vital para o reino. Continuem firmes, com muita dedicação e, acima de tudo, com total e completa dependência do Espírito Santo. Foi um prazer enorme estar com vocês nesta preparação. Na próxima semana, nosso estudo continua e a gente vai mergulhar na obra do Espírito Santo. Será mais uma lição fundamental. Contamos com a presença de todos, tá bom? Fiquem na paz do Senhor.